Passou? Passei. Matheus e suas. Vamos lá, galera. Matheus e Deixa eu ver suas. aqui. Estamos ao vivo. Matheus. Live. Vamos lá. Isso aí, ó. Hugo Machado já tá com a gente. Fala aí, pessoal. Estamos aqui hoje numa live aqui junto com o Fabrício e a Luciana. E nós vamos hoje estar falando, pessoal, sobre dois temas bastante importantes, que é a importância do inglês no mercado offshore. Vamos falar um pouco sobre networking e vamos falar também sobre um pouco sobre perfuração na parte mecânica, um pouco com o Fabrício, que é o nosso especialista aqui de hoje. Eu, antes de começar a falar, já quero agradecer você que está assistindo a gente. O seu amigo tem interesse em trabalhar embarcado? Mostra para ele que nós estamos ao vivo aqui, tá bom? E eu vou começar apresentando aqui primeiro Ladies First, a Luciana, e depois a gente vai começar uma conversa aqui, depois eu vou apresentar o Fabrício também, e vai conversar aqui, pessoal, e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra gente aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo a pergunta de vocês, beleza? Luciana, se apresenta aí, pessoal, conhecer um pouco você. Então, pessoal, meu nome é Luciana, eu sou dona da Link Languages. A Link Languages, o nosso escritório é em Macaé, mas a gente opera nas principais cidades que tem petróleo, que é Rio de Janeiro também e Niterói. E também fazemos cursos online. O nosso foco é o inglês, espanhol e português para o estrangeiro in company. Então a gente trabalha especificamente na área de petróleo, navegação e aviação offshore também. E a gente desenvolve programas direcionados para o público dessas indústrias todas, dessa área. Então, enfim, a gente já está aí no mercado desde 2004, 2005, por aí que a gente já está no mercado. Quase 15 anos aí, né? Pois é, muito tempo. Pessoal, eu já tive a oportunidade de ser aluno, né, da Luciana, e eu posso dizer para vocês que é uma professora excelente e tem coisa boa vindo aí, tá bom? Eu vou falar agora uma surpresa, né? Então, surpresa. Agora, quero as honras aqui, eu posso falar que ele já é de casa, né, pessoal? Quem já viu esse rostinho lindo, esse sorriso encantador aqui? Então, Fabrício, para quem ainda não te conhece, se apresenta aí. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente, desculpa pela voz, né? Hoje tá todo mundo sem voz. Eu tô bravo. Esse clima aí tá acabando com a gente. Bom, eu sou diretor da Ideia Petróleo. A Ideia é uma empresa nova no mercado, né? Relativamente nova. A gente está no mercado há 4 anos, exatos 4 anos. Sim, é o que vocês estão pensando, a gente abriu a empresa no pior momento, né? O que é rotulado como pior, mas para nós talvez não tivesse momento melhor, porque a gente conseguiu pegar uma crescente muito forte. Como o Matheus, eu já conhecia a Luciana era uma pessoa que eu sempre admirei, tive aula com ela também. Chegamos até a aula? Não, diretamente não. Não, né? Mas ela prestou serviço na empresa que eu trabalhava e prestou serviço para nós. A gente contratou a Link para fazer aulas de espanhol, né? A diretoria aqui da Ideia. Em um ano eu consegui me virar, fiquei muito feliz em um ano eu fui para Colômbia, numa viagem a trabalho. Agora eu vou encher o peito para falar que fui a única pessoa da missão empresarial que não precisou de tradutor. Olha que espetáculo. Não sou fluente, mas ela conseguiu fazer um milagre aí de me deixar com o espanhol aí de meia boca para avançado. Que bom. E os nossos serviços na Ideia se resumem a treinamento, né? Treinamento técnico especializado para equipamentos de perfuração, operação, manutenção, tudo que for relacionado a treinamento, consultoria e manutenção offshore, onshore e offshore. Sensacional. Então, galera, ó, você ainda não conhece a Ideia, dá uma olhadinha lá no site www.ideiapetroleo.com.br. Tanto faz, pode ser .com. Você, up to you. Então você decide, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui agora um assunto. Quero começar com a Luciana, porque é uma área onde eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora é o calcanhar de Aquiles pessoal, Luciana. Luciana, antes de começar a gente conversar aqui,
eu queria que você contasse um pouco para mim sobre a sua história. Hoje você é diretor de uma empresa que eu conheço bastante e eu sei da capacidade que ela tem e é só o começo. Você tem 15 anos, mas eu falo que é só o começo. Eu tenho certeza que você vai voar ainda voos muito mais altos. Mas para quem ainda não conhece a Luciana, a empresa Link Language, você pode falar um pouquinho como nasceu a empresa, como que foi o seu vínculo com o inglês? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo a gente acham que a gente já nasce com um chip na cabeça, já com inglês, né? E já estou falando inglês. E não é assim. É tudo doído, pessoal. Nada é fácil. E a Luciana vai estar falando pra gente um pouquinho como foi a trajetória dela até chegar nesse mercado. Então, vou contar para vocês. Eu estudei numa escola americana, no Rio de Janeiro. Então, eu fui alfabetizada em inglês e português. Então, desde os 6 anos de idade que eu estudei na escola americana. Depois eu fiz faculdade no Brasil. E eu fiquei na escola americana de 6 aos 14 anos, mais ou menos. Depois eu fiz faculdade no Brasil e fui fazer mestrado nos Estados Unidos, de Relações Internacionais, e fiquei 10 anos nos Estados Unidos. Então aí foi uma experiência de ter negócio nos Estados Unidos, de vivenciar realmente a vida americana, né? Entendi. Então, não apenas o inglês, mas realmente entender como é que funciona o mercado americano, como é que funciona trabalhar nos Estados Unidos, como é que funciona, como é que é a cultura realmente americana. Então, após isso, eu voltei ao Brasil, eu sou do Rio, e aí descobri Macaé, no boom do petróleo, e eu descobri que existia um nicho, né? E eu comecei a dar aula e me encantei por realmente dar aula, e assim, é um prazer para mim ver os alunos aprendendo, assim, é fantástico, assim, é muito bom. E aí eu quis fazer uma coisa diferente do que estavam fazendo, né? Aquele inglês tradicional, eu resolvi fazer uma coisa direcionada, porque eu vi que existia uma demanda e que o pessoal era adulto e não tinha aquela paciência de fazer aquele curso normal. Então foi assim a minha trajetória, e aí eu fui criando, desenvolvendo vários programas, inclusive um que você fez parte, né, da imersão na NOV. Então, enfim, foi isso. E aí continuo aí nessa trajetória, apesar do mercado ter caído um pouco, a gente continua operando Macaé, Rio e Niterói também. Sensacional. E nesse tempo que você teve envolvido com vários profissionais, desde o chão de fábrica até chairman, qual é o principal questionamento, por exemplo, das pessoas ao aprender inglês? Qual é a principal dificuldade que você vê, geralmente? Bom, eu vejo que é a parte de conversação. E também muitas pessoas que elas estão ligadas, né? A parte de compreensão auditiva, né? Que é o listening comprehension, né? Porque aqui no mercado de petróleo, vocês sabem disso, que tem pessoas do mundo inteiro. Então os sotaques são diferentes. Então essa dificuldade é enorme, né? E existe uma demanda, e realmente faz toda a diferença o profissional que tem o inglês. Tem muitas empresas que preferem contratar a pessoa que tem o inglês e menos experiência do que o contrário. Então, realmente, o inglês faz uma diferença grande. Você acha que, então, o inglês hoje, na vida, por exemplo, tem muita gente que está assistindo a gente agora, são engenheiros recém-formados, sem experiência, mas alguns têm inglês. Você acha que o inglês hoje, para quem contrata, é quase equivalente ou um pouco maior que a experiência? Eu acho que quase equivalente, né? Depende muito da empresa, né? Uhum. Mas é muito equivalente, sim. Ou às vezes um pouco maior. Então, você que está assistindo a gente aí agora e não estuda inglês, escutou o que ela falou agora? O inglês, pessoal, é muito importante na sua vida. Eu estou cansado de falar isso com vocês, mas eu trouxe hoje aqui 2 pessoas referências na minha vida e na vida de muitas pessoas em relação, tanto na área profissional como inglês, para dizer para você, então você tomar um tapa nessa cara aí agora de noite, para ver se você acorda. Eu posso dizer 2 coisas. Do ponto de vista de quem contrata, a gente fica, de certa forma, frustrado de quando você recebe um currículo
a pessoa que tem 30 anos, 35 anos e ela não tem nada de inglês, porque hoje é tão fácil você estudar, né? Hoje você tem inglês gratuito na internet, você tem pessoas que trazem... outro dia eu estava vendo até, você tem chance de conversar com idosos em outros locais do país pela internet, para praticar uma conversação e tal. Então, assim, às vezes, quando você vê que a pessoa não tem nada, você fica se questionando, peraí, mas se essa pessoa nunca buscou, com tantos anos de vida, ela não tem um inglês básico. Porque hoje, para você mexer em um eletrônico, operar qualquer coisa mais básica, você tem que ter um básico de inglês. Com certeza. Né? E outra coisa, quando você a Luciana estava falando da questão da compreensão do inglês, uma vez eu fui dar um curso na Escócia, e aconteceu uma coisa engraçada, que o pessoal trabalhava no Brasil, era todo mundo do leste europeu, trabalhava no Brasil e fomos fazer o curso lá, não sei porquê. E na Escócia é um dialeto extremamente difícil de entender. Com certeza. Eu considero que eu tenho um inglês avançado para fluente, né? Fluente são pouquíssimas pessoas que têm o inglês, né? E aí lá aconteceu uma coisa do pessoal falar que preferia conversar comigo, ouvir o meu inglês, do que o inglês do pessoal de lá. Porque a gente quando está estudando inglês, ou quando vai conversar com um gringo, alguém assim mais experiente, você cria aquele tanto de monstro na sua cabeça, né? Você fica tímido, aí na hora você gagueja, não vem a palavra, nem o vocabulário que você tem, às vezes por timidez não vem. E a gente tem que lembrar isso, que tem muito dialeto que às vezes a pessoa é nativa em inglês, mais por sotaque, por dicção, né? No Texas tem muito isso, né? Às vezes, muita coisa. Às vezes você pensa, pô, não tô entendendo o que essa pessoa está falando, mas ninguém está entendendo. É uma coisa Já passei muito por isso. que eu falo para as pessoas. Aqui dentro do Brasil, por exemplo, nós temos, se você vai para o sul do país, existem algumas palavras que a gente não sabe o significado. Sim. Se você vai para o Nordeste, então, menos ainda. Então, as pessoas acabam se cobrando tanto para buscar uma fluência e não buscam o básico. Entendeu? Exatamente. Então, eu quero dizer para você que está assistindo agora. E a língua mundial é a boa vontade, né? Feito é melhor do que perfeito, Verdade. cara. Feito é melhor, falou bem. Então, você não precisa... Antes de você querer ser fluente, seja básico. Antes de você querer ser intermediário, seja básico. Porque o básico é o básico que segura a gente na hora do perrengue. Não é o fluente meter o phrasal verbs no meio da conversa, não. É o básico que mantém você, às vezes, numa conversa, onde você esquece o vocabulário mais apurado, você mete ali um basicão ali e dá um refresh na mente ali para você voltar. Então E outro ponto também é melhor um básico sincero, né? Você assumir suas limitações, do que aquele inglês mentiroso que às vezes já começa mentiroso no currículo. E quando eu vejo inglês fluente no currículo e eu vejo que a pessoa não morou num país de inglês como língua nativa, eu já sei que é mentira. Né? E aí qualquer teste pega isso. Então é melhor você assumir suas limitações, que seja básico. Se você tiver inglês básico ou intermediário, você vai conversar inglês em qualquer lugar do mundo, a não ser que a pessoa não queira te entender, né? Tiver uma antipatia. E assim vai. Então uma pergunta aqui legal, ó, da Patrícia Borges. Matheus, pergunta ela se o que o recrutador exige é a fluência ou que consegue apenas se comunicar, tipo passar a mensagem do que está fazendo e se fazer entender. Tipo assim, aquela pessoa que... Isso é uma pergunta muito boa. Patrícia, não? Patrícia Borges. Patrícia, é uma pergunta ótima. A única coisa que é difícil te definir assim para você, porque vai depender, de novo, a gente já fez várias provas, a gente já recrutou, né? O meu curso foi contratado para fazer o recrutamento na parte de inglês de algumas empresas de petróleo. E cada caso era um caso. Então, Patrícia, depende muito do cargo, da exigência do cargo e da empresa, tá? Em geral, pela minha experiência, eles querem que você tenha uma conversação, que você compreenda, né? Mas eu já vi casos que preferem que você escreva bem. Então, assim, mas na maioria das vezes, a parte de compreender, entender e responder, essa era mais ou menos, se eu respondi, não sei se eu respondi a ela. Em geral, a maioria exigia isso. Eu acho que a gente tem aqui duas situações diferentes, né? O Fabrício, que como ele contrata pessoas, que ele fornece mão de obra,
ele precisa de a pessoa tem Depende muito da empresa, né? duas capacidades principais, que é se comunicar e escrever. Por que escrever? Porque se comunica e escreve relatório. Exatamente. Se a pessoa vai trabalhar, por exemplo, na parte comercial, que é mais ligação, essas coisas assim, você está mais em negociação, eu creio que o inglês mais conversation ali que... Pois é, por isso que eu estou falando, depende da empresa e do cargo que você vai ocupar. Sim, então, no caso, para quem quer trabalhar embarcado, é bom você saber ler e escrever. As duas coisas, porque você tem que escrever relatório. Senão você vai ser um analfabeto gringo, sei lá como é que é lá. Eu vou arriscar falar uma coisa, porque eu conheço o público que o Matheus fala geralmente. Entendi. É um público assim que está iniciando pro meio da carreira, né, Matheus? Isso. Geralmente, bom, primeiro que petróleo é muito técnico, né? É o que o Matheus está falando. Se você for ficar por trás de documentação técnica, seja ramo de perfuração, de produção, seja área ambiental, a não ser que seja jurídica, né, que precisa até de um português mais rebuscado, você vai ter uma facilidade né, de se comunicar, principalmente escrita. Todo e-mail tem erro em inglês, a não ser que seja de altíssimos diretores, já com muitos anos de experiência, mas a correria te faz errar muitas vezes. Agora, não se preocupe em ter uma fluência em inglês, tanto oral quanto escrita, né, ter um conversation perfeito, porque isso é para as pessoas de business que estão ligadas em grupos multinacionais e falam inglês o dia inteiro. Então a própria prática vai se encarregar de aperfeiçoar o seu inglês. E no final das contas, aí eu estou arriscando, né, a Luciana que é a autoridade no assunto, mas falando das dificuldades que eu enfrento, por exemplo, há umas 3 semanas atrás eu fiz um call com o pessoal de Singapura, todo em inglês, e você tem muito mais barreiras, por exemplo, a própria ligação, né, às vezes a ligação está com ruído, a voz está distante, às vezes a pessoa está com preguiça, às vezes a pessoa não foi com a sua cara, enfim. Dificilmente você vai estar naquela situação que está todo mundo falando inglês perfeito e só você está com inglês. Vocês têm que sempre lembrar que essa coisa o que é o inglês fluente e sem sotaque, essa coisa do sotaque não é hoje mais tão importante. Inclusive o material didático que vem hoje pra gente, ele tem vários exercícios de pessoas com sotaques diferentes, porque o mundo tem sotaque, vamos dizer assim. Claro. O mundo inteiro é isso que você está falando. Então você vai ver esse sotaque. E o inglês asiático ele é dificílimo, muito difícil de compreender. muito complicado. Então às vezes nem o americano entende alguém que fala inglês asiático, né? Então isso não é tão importante, essa coisa às vezes de será que eu estou falando perfeitamente? No início não é tão importante. Eu acho que, respondendo de novo, voltando à pergunta dela, eu acho que a questão é assim, se você conseguir falar e responder, eu acho que já é uma grande coisa. Sim. Claro que, dependendo do cargo, é o que o Matheus falou, eles vão exigir relatórios, e os relatórios, eles têm uma base gramatical parecida. Então, assim, se você conseguir treinar naquela base gramatical, você consegue se virar na maior parte dos relatórios. Exatamente. Então tem uma base parecida. Tem mais pergunta aqui. E tem a pergunta do Maurício Dias aqui é um pouco parecida com o que a Patrícia perguntou. Ele perguntou o que seria mais importante nesse caso, escrever ou falar? Então, depende. Depende. Muito, essa pergunta, assim, não tem uma resposta definitiva. Não tem porquê. Assim, posso arriscar? Quem fala muito acaba escrevendo bem. Ou não? Depende. Ou quem escreve eu acho assim, eu já vi de tudo. Então, assim, o que eu disse pra ela, assim, eu já vi de tudo. Tem gente que eu falo muito bem, e na hora de escrever. Então, assim, depende muito da prática que você teve. É verdade. Né? Então, assim, mas pelo que eu vi, pelos contratos que eu já tive, a maior parte me pedia, assim, me solicitava, Luciana, eu preciso que esse funcionário que a gente vai contratar fale inglês. Fale e responda. Às vezes eles até faziam com que eu fizesse uma ligação, um call, para falar no telefone com essa pessoa. Para ver se eles estavam entendendo pelo telefone, exatamente, com essa coisa do chiado. Agora a escrita é imprescindível, porque na escrita não tem ruído. Não tem ruído. Não tem. Quanto mais importante é a comunicação que você está tendo, por exemplo, uma troca de e-mails que você está definindo coisas grandes, você vai ter que registrar isso por escrito alguma hora. Por mais que você tenha um call,
depois vai ter uma... Eu estou falando muito do ambiente de business, que é o que eu, né? Você tem um call com várias pessoas, depois alguém vai ter que registrar isso por e-mail, né? Porque muitas vezes acontece de alguém falar alguma coisa, ou você falar, a pessoa finge que entendeu, Exatamente. por vergonha, por timidez, ok, mas ela fala, não tem a mínima noção que a pessoa falou. E no ambiente de negócio, isso aí é até uma forma de como fazer negócio, né? O e-mail, você consegue colocar todas as informações de que estão de acordo, porque às vezes não fica aquela coisa de maldita, né? E o e-mail você tem tempo para escrever, para pensar, você escreve, apaga, volta. É muito importante saber escrever um bom e-mail, né? E o e-mail é um documento. É um documento. Então, hoje em dia é um documento super importante. Um documento mal redigido. Para chegar na hora da entrevista, perguntar e pedir para responder por e-mail, né? Por e-mail. Não faça isso, pelo amor de Deus. Luciano, então, se você tivesse que dar hoje uma dica principal para quem está assistindo a gente, qual seria essa dica? Dica, são tantas, né, que eu quero dar. Dá três. Ó, você vai ter direito a 3 dicas hoje agora, exclusivas da Luciana. Então, eu sugiro assim, né? Eu sempre falo para os meus alunos que eles já querem aprender para ontem. Luciano, eu quero entender todas as séries do Netflix e todo o CNN, sei lá, alguns que gostam de notícias, né? Eu falei, calma, vamos fazer assim, tenta escutar uma série ou alguma coisa que você gosta, 10 minutinhos por dia, não se forçar tanto e fazer uma coisa, se vocês não estiverem fazendo um curso, escutar algo ou fazer um exercício que seja agradável para vocês terem uma boa experiência com o inglês. Sim. Não uma coisa que seja ruim. Então, um assunto interessante, se for engenharia, alguma coisa que seja agradável, até música. Existem sites que têm exercícios prontos com música, que são interessantes. Tem outros sites que têm vídeos de 2, 3 minutos que você faz o exercício e ali você está praticando o listening comprehension, que é muito bom. O inglês dela é muito finesse, né? Então, assim, eu não sei se o que vocês não podem fazer é algo que vai ser um fardo, assim, uma coisa desagradável. Tem que ser uma coisa agradável. É o que acontece. A gente vive uma geração, igual que eu tô velho, né? Mas a gente vive uma geração que é... Se você tá velho, eu então... Não, parece que eu tô velho, mas vou falar a nossa geração, ela é uma geração muito miojo. De vocês, É muito miojo. É 3 minutinhos, já quer as coisas prontas. E estudar inglês, infelizmente, pessoal, não é que leva tempo, mas leva dedicação. Então, cada um tem sua velocidade. Eu tenho um exemplo claro do Zin. Zin é um amigo nosso, se ele estivesse vendo a gente, um abraço. Ele estudou inglês comigo apenas 2 anos. 2 anos de estudou inglês. E quando ele foi fazer a apresentação lá no... Você chegou a assistir a apresentação dele? Não. Ele botou até sotaque de texano na apresentação dele. Ele falava tudo naquele jeito. Extremamente à vontade, né? Muita vontade. Mas o que acontece? Mas ele tem uma facilidade muito Ele tem facilidade, dedicado, escutava música o tempo inteiro, ficava lendo manual de celular, ficava fazendo um monte de coisa. O mundo dele era inglês. Agora, o celular dele era inglês. inglês. Saber qual que é a sua... Você conhecer o seu cérebro, né? Você tem um autoconhecimento, saber como você aprende mais fácil. Exatamente. Tem gente que aprende vendo mapas, fazendo, escrevendo, tem gente que é ouvindo. Eu sempre faço isso, assim, eu falo com os meus alunos, eu procuro identificar, assim, qual a forma que eles aprendem melhor, né? De que forma, né? E cada um tem uma forma, exatamente, Fabrício, cada um tem uma maneira de aprender. Isso é importante, se vocês conseguirem identificar isso, é importante. Isso não é só para inglês, para tudo. Para tudo. Mas no caso do inglês, a gente às vezes é mais visual, às vezes a gente é mais auditivo, depende, né? Cada um tem uma... Mas não tem que fazer um pouquinho cada dia. Se puder, um pouquinho cada dia, fantástico. Uma coisa agradável cada dia. Fantástico. Eu estou tentando ajudar o Matheus. A Luciana acabou de responder a pergunta do Johnny. Traduzir um número determinado de palavras por dia ajuda no vocabulário? Ajuda. Muita coisa. Quem que falou isso? O Johnny. Johnny, parabéns. Isso aí ajuda muito. E para fechar aqui, né? A Patrícia, muito participativa. Fala, Patrícia. A Patrícia perguntou. Pergunta... Se caso numa área específica como a de química dela, é interessante que ela saiba apenas o inglês técnico da função dela ou que saiba além do ambiente de química. Essa aí eu respondo, cara. Você responde? Então, por favor. Ela complementou aqui equipamentos, manobras, instrumentos. Ô, Patrícia, no ambiente de empresa, você, além de trabalhar com equipamentos, trabalha com pessoas. Então, para você
você conseguir absorver de conhecimento de outras pessoas, fazer networking e conhecer o equipamento, você tem que saber o inglês geral. Não existe inglês... Eu não consigo ver essa distinção de inglês técnico para inglês comum. Para mim, inglês é inglês. E a diferença é o seu vocabulário dentro da área técnica. Você concorda? Concordo. É o que eu falei no começo, a gente já está numa área extremamente especializada. Então o seu inglês ele sempre vai ter uma porcentagem significativa de técnico. Você tem que saber o técnico, com certeza, porque, assim, pelo menos o vocabulário, as palavras, porque se você tiver uma comunicação e se expressar, né, você vai ter que saber o técnico. Mas o inglês tradicional, no caso, a gente está chamando aí de inglês tradicional, inglês normal, tradicional, você vai ter que saber e vão perguntar na entrevista, vão te fazer essa pergunta, como ele já falou, vão te fazer essa pergunta. Então, se você já sabe o técnico, parabéns para você, vai para o próximo, né? Segue o conhecimento. Não se limite só até no porque técnico. o inglês técnico da área dela, de química, vai aprender on the job, vai aprender no dia a dia. Com certeza. Todo mundo, quando entrou no petróleo, não sabia 10% do que sabe hoje, porque todo dia é uma ferramenta nova, um termo novo. Exatamente. Muitos deles não têm tradução, não fazem sentido em português. Não fazem. Né? E isso eu falo com propriedade porque sou instrutor até hoje, então já fiz muita tradução, já penei muito. Na minha primeira semana de NOV, me deram a tradução para fazer, eu não tinha a mínima noção do que estava falando ali. Eu não consegui traduzir. Porque tinha muito mais termo. O make-up. Eu acho que foi ele que fez aquele make-up e botou maquiagem. Make-up. Make-up é uma expressão completamente comum no meu ramo. E se você jogar no Google Tradutor no dicionário, vai ser como maquiagem. Então... Exatamente. Né? É uma coisa complicada. As traduções aí são complicadas. Já tem de tudo. A Patrícia, é a última pergunta, hein, Patrícia? Eu tenho outros temas para abordar. Ela perguntou se após passar na entrevista de inglês, as empresas offshore investem em desenvolvimento funcionário. Desenvolvimento de quê? De idioma? De idioma. Acho que varia muito de empresa para empresa. Né? Isso aí é uma coisa que hoje em dia diminuiu muito. Tá? Eu estou nesse mercado, algumas investem, algumas querem que você invista no seu próprio desenvolvimento e exigem que você invista, porque senão você não vai subir de cargo dentro da própria empresa. Tá? Se tivesse investindo muito, essa lá estaria sendo no Havaí, né, em algum lugar. Com certeza. Porque eu também dependo disso, eu também dou treinamentos, então nós dois trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas. Mas assim, muitas empresas investem, mas a porcentagem diminuiu. Nesse momento diminuiu. Mas eles exigem. E quem tem o maior conhecimento sai na frente, sempre. O maior conhecimento de inglês sai na frente sempre nesse mercado. Ótimo. Agora vamos abrir o segundo bloco brincando. Eu quero agora, pessoal, ir para um pouco mais para a técnica, depois eu fecho com os dois aqui com um tema que é muito importante para vocês. Fabrício, muitas pessoas estão assistindo a gente agora, tem curso técnico. Em inglês, eu não sei se todos têm, mas eu acho que do público que me segue, 20% ou 30% é em inglês. E a pergunta que eles mais fazem são várias, né? Mas a principal é: qual curso eu devo fazer para aprimorar minha área? Você que é da área de mecânica, olha dentro dos olhos desse jovem agora aí que está olhando pra gente. Qual curso você indica para ele hoje? Por exemplo, um Tecmecânica saiu um exemplo do Senai. Agora, só que ele não tem experiência. Só que ele quer vir mais para a área técnica, entendeu? Antigamente, a gente fazia AutoCAD, SolidWorks, esses cursos assim. Só que hoje em dia, praticamente não usa isso. O que você indica aí para esse jovem? Olha, extremamente complicado, né? É uma excelente pergunta, mas extremamente complicado de responder, porque como a gente já falou aqui, é difícil determinar, né? Ter um gabarito assim, vai fazer esse tipo de curso. Por quê? Primeiro porque hoje, não só no petróleo, não só na mecânica, todas as profissões estão extremamente... Vamos ver o termo em inglês. Ramificadas, né? Exige-se habilidades inúmeras, tá? Hoje não é mais, não é tão simples você chegar e falar assim, eu vou fazer um curso de hidráulica
ou sei lá, de repente pneumática, eu vou fazer um desenho técnico, como você diz, porque hoje o que conta são as habilidades que a pessoa tem, né? Por exemplo, fazer informática. Hoje ninguém mais faz informática, faz pacote de Excel, Word. Isso aí é considerado que você já tem essa habilidade, já trouxe de casa, da escola. E se brincar, ninguém aqui é formado em pacote Office, não, porque é coisa que você aprende no dia a dia. Isso é o mínimo, né? E vai depender muito da área que a pessoa vai. Por exemplo, tinha uma colega de química, né? Se ela vai para uma empresa, uma Schlumberger da vida, uma Halliburton, vão ser coisas, habilidades, né, formações totalmente diferentes da indústria da perfuração em si, né? Na minha área de mecânica, você tem que ter o inglês obrigatório, não é nem classificatório, mas é eliminatório. Não tem tchau, pelo menos intermediário. Já é bom ter uma segunda língua, né, no espanhol. Hoje eu pego um currículo e já vejo assim, comum, inglês e espanhol. Inglês avançado e espanhol básico, intermediário. Agora, nas disciplinas técnicas, vai depender muito da área. Mas, um exemplo, o currículo você pegou um currículo na mão, o que ele deveria ter para te atrair? Primeira coisa, aí de novo vai depender da área. Exemplo, eu tô há 4 meses atrás de um instrutor, eu não sei essa vaga aí, essa semana, né? NR13, para operador de processo de LP. Isso não é nem por Rio de Janeiro, é para outro estado. Eu já estou considerando contratar essa pessoa aqui, né? Logicamente arcar com todos os custos do estocamento da pessoa, porque eu não acho a pessoa do jeito que eu preciso. Mas todos os currículos que eu pego, primeiro tem muito lixo. Não façam isso, pessoal. Não mandem currículo para uma área que não tem nada a ver com a sua. Hoje eu respondi um e-mail. Falei, cara, para que você está me mandando esse currículo? Posso usar meu parênteses aqui? Claro, deve. Quando você faz isso, você acaba caindo na caixa de spam. E quando ele precisar de um técnico como você não vai conseguir ter a atenção dele, porque ele vai estar no spam. Com certeza. Então, foque na vaga que você tem habilidade. Se a vaga é para técnico mecânico, manda para técnico mecânico. Agora, se a vaga é para eletricista e você é técnico químico e manda a vaga, no mínimo que você quer é tomar um bloco. Então, já aprende aqui na prática. Que eu falo isso o tempo inteiro e você não escuta. Sim, então, por exemplo, para essa pessoa, tem que ter uma formação em mecânica, lógico, tem que ter, aí já é um exigimento, já é um critério que você tem que ter a própria norma, né, por ser uma norma regulamentadora. É um requisito que você tenha feito o curso e esteja habilitado para dar. Que isso também tem muito, são chamados cursos obrigatórios que a gente tem no petróleo, que é lá o que você está sempre falando, né, o RIUT, o CBSP, as NRs 35, enfim, as NRs relacionadas à tarefa que você vai fazer. E eu vejo também você alertando muito, mas eu não sei para qual curso, para qual posição eu vou aplicar, eu vou concorrer. Como é que eu vou saber qual curso? Tem um pacote mínimo de cursos que é bom se fazer. Né? O CBSP é o primeiro que você tem que estar com ele ativo. É o único que é obrigatório de verdade pela AIMO. Pela AIMO. É a Petrobras, o único que é obrigatório é o CBSP. O RIUT depende do cliente. Agora, hoje, pessoal, até pelo momento do mercado, como a gente tem pessoas que estão extremamente bem qualificadas no mercado à disposição, logicamente vai se dar preferência por quem está com a maior cesta de cursos ativos, né? Se você não tem nenhum curso hoje, nenhum certificado, dificilmente vai ser chamado para uma posição, porque tem gente que está com uma cesta desse tamanho de curso ativos, com certificados e precisando de emprego, né? Hoje o mercado, como a Luciana, o Fabrício já falou aqui, o mercado está um pouco saturado de profissional e para você que está assistindo agora e quer entrar no mercado offshore, o seu principal desafio para se diferenciar dessas pessoas é de fato fazer isso que o Fabrício falou. Busca um segundo idioma, na verdade seria o primeiro, porque o português a gente nem conta mais. Busca falar inglês, busca aprender um espanhol, francês, alemão, sei lá. Busca aprender isso. Depois que aprender inglês, cara, não vai atropelar as coisas não. E porque você, de fato, você está concorrendo com quem tem 5, 10, 15 anos de experiência. Exatamente. Só que a maioria das pessoas, às vezes, não fala inglês, tem experiência. Porque lembra daquele galera do Primórdio que
que não falava, nem português direito. Nem né? português direito Já fala, mas eles venceram através da experiência. Então, o seu momento para você se diferenciar dessas pessoas é se diferenciando através de habilidades. Com certeza. Seja no inglês, seja no curso. Então, eu acho muito importante isso. Fabrício, você tem alguma 2 ou 3 dicas para deixar para a galera aí agora aí, que deseja começar a trabalhar embarcado e está sentindo um pouco perdido em relação a curso, em relação ao mercado, assim? Passa um pouquinho daquilo que você vive aí para a galera trazer uma esperança para esse rapaz aí. Pessoal, hoje vocês têm o Matheus, né? Na minha época eu não tinha. Verdade. Porque eu não tô fazendo falso testemunho, não, é porque eu sigo as dicas do Matheus e eu vejo ele tentando direcionar muito o pessoal e batendo muito na tecla da atitude, né? Do networking. Então, não é à toa que estamos aqui. A gente vem construindo um network nós 3 há alguns anos e a gente só indica, a gente só contrata quem a gente confia. A gente só confia na pessoa que a gente conhece. Então, se eu tenho qualquer vaga que que esteja pensando em abrir, primeiro eu vou ligar para esse cara e falar: Matheus, conhece alguém? Conhece alguém? Conhece, na verdade? Jogo lá no grupo de WhatsApp que a gente tem em comum, vou ver se eu tenho algum amigo, alguém que eu já trabalhei junto, que eu conheço o trabalho. Né? Lógico que temos exceções, tem pessoas que são extremamente overskilled, né? Que já chegam com um currículo fenomenal e você fica interessado em chamar essa pessoa para conversar. Mas tem uma estatística, né, que não sei se é 80% das vagas não são publicadas, né, 70%, 80%, não sei, porque não chegam a ser publicadas. Ou então, às vezes, são publicadas apenas para cumprir protocolo, porque já tem alguém... Eu já candidatei a várias vagas, depois eu fui saber, fizeram... Às vezes nem contrataram uma pessoa externa, mas preferiram, por corte de custo, promover alguém interno, né, da empresa, e até para valorizar alguém de dentro da empresa. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Conta muito a atitude de você querer a vaga, de você buscar nos locais certos, seguir o que o Matheus fala aqui todos os dias. Não mandar currículo, como a gente falou, para vagas erradas, não ficar enchendo caixa dos recrutadores aí, porque você tem que entender que do outro lado do computador tem alguém, uma pessoa que pode estar com sono, pode estar sem paciência, pode ter brigado com o marido ou com a esposa e fala assim: raios, não aguento mais essa pessoa aqui, vou dar bloco. Não só não vou ajudar, como se eu puder trabalhar. Eu vou fazer. São pessoas de carne e osso. Com certeza. Né? E, então, assim, dica final: vale muito mais uma pessoa que você tenha empatia, recomendada por uma pessoa que você confia, do que uma pessoa extremamente bem conceituada e que você não sabe como é que ela foi, quais são os valores que ela traz de casa, quais são os valores que ela traz da outra empresa, como é que foi o relacionamento com o antigo chefe, antigos colegas. O que você não quer é jogar dinheiro fora de contratar alguém e depois ter que mandar embora com 2, 3 meses, porque... Né? Isso que que o Fabrício está falando, eu concordo e vejo todos os dias, porque como eu estou nas empresas, né, eu lido muito com o RH das empresas e vejo isso. Inclusive, às vezes elas até conversam comigo: Luciana, você conhece alguém de confiança? Porque é exatamente o que ele está falando. É melhor você fazer o network e ter alguém de confiança e buscar uma fonte de confiança do que mandar o currículo, pegar uma outra pessoa que você não conhece. Então isso é importantíssimo. Da última vez que o Matheus esteve em Macaé, a menina do RH ligou para ele e falou: Matheus, eu preciso de tantas indicações. Tipo, ele até falou: pô, eu vou preencher as próximas vagas da empresa X. E ficou muito claro que, assim, olha, a gente, inclusive, falou: queremos pessoas como você. Eu lembro que você estava me usou como parâmetro, né? E que parâmetro, né? Mas é assim mesmo. Vocês caíram no ponto muito legal, que ontem eu estava discutindo isso com o pessoal que me segue e sabe. Vocês falaram muito sobre networking aqui. Para vocês, qual é a diferença? Existe alguma diferença entre QI e networking? Claro.
foi o que eu acabei de falar. QI é quem indica. Uhum. Você só vai ser indicado se a pessoa confiar em você. E o networking? Networking é você... O networking, você acha que o networking você acha que é mais... como eu posso dizer? É uma relação muito maior do que um QI? Não sei, eu acho que às vezes elas até se misturam, né? Uma coisa pode estar ligada à Porque outra. é o que você falou, né? eu só indico em quem eu confio. É o QI. Sim. Mas nesse meio tempo, eu só indiquei essa pessoa porque eu criei um networking. O networking, Então, eu acho que o QI... Uma coisa tá ligada à outra. Ou eu indiquei para alguém uma pessoa que você me indicou. Por causa do networking que nós temos e por causa da relação que nós temos. Você não vai me indicar uma pessoa para acabar com o negócio. Não. Então, porque está seu nome em jogo, tá várias coisas em jogo. Então, eu acho que o QI é um nome antigo. Sim. E o QI, eu acho que tem essa visão deturpada por causa, acho que, do mais meio político. Eu acho. Porque no meio político existe muito QI, mas são pessoas que você indica, mas que não têm experiência naquela área. Por exemplo, eu indico um médico para ser secretário de transporte. Eu indico um professor para ser secretário de saúde. E tem outra coisa, o networking ele vem muito de uma forma natural. O networking ele não deve ser... Você pode trabalhar de uma forma profissional, que inclusive eu indico fazer isso. Exemplo, eu preciso conhecer a Luciana, que é uma pessoa influente, é uma pessoa que eu admiro, e eu quero conhecer, nunca vi, vou dar um jeito dela fazer ela tropeçar em mim e a gente se esbarrar em algum lugar e falar: olá, tudo bem? Pronto, já conheceu. Né? Você não tem uma amizade, você não tem um coleguismo ainda, mas pelo menos você já foi visto em algum lugar. Né? E isso é uma forma de você atuar. Eu tô falando que eu sou um homem de vendas e muitas vezes eu preciso falar com pessoas que até então são inalcançáveis. Eu preciso criar, eu falo isso em palestra, que você precisa criar meios para chegar nessas pessoas que são do seu interesse. Não é falsidade, você não está querendo pegar um convite para ir no aniversário da pessoa. Você tá tendo uma atitude profissional. Quando eu falo em palestra que eu já me matriculei em aula de coisa que eu nunca tinha feito, só porque eu sabia que a pessoa estava fazendo aquela aula ali, e eu precisava conversar com aquela pessoa, a pessoa dá risada, mas assim, você está sendo profissional. Né? A pessoa que é de vendas, ela trabalha de dia, de tarde e de noite. Ah, mas eu não sou de vendas. É sim, todo mundo é de vendas, porque você está vendendo a sua imagem o tempo inteiro. Ou está vendendo hora. Ou está vendendo hora. Sim. Então, e outra coisa muito interessante é você saber, você se relacionar com muita gente, para saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo no mercado. É você ser simpático, você conversar com muitas pessoas, né? Você tem aquele papo, por exemplo, o Matheus, toda vez que vem em Macaé, procura almoçar com alguém, né? Visitar alguém, chegar lá, e o que está acontecendo, como é que está? Tentar ajudar as pessoas, né? A lei do retorno também é extremamente importante. Acredito muito. Né? Então, assim, quando você é de rua, como eu sei que você você tem um contato, uma vivência facilitada, isso tudo retorna de uma forma muito fácil. Lógico que feita de uma forma natural, né? Não com interesse. Você não vai sair se aproximando, ou colocando o pé para todo mundo pensar, ou para conhecer a pessoa. Né? Eu até cheguei agora, mas é diferente. Né? Eu tenho conhecimento, né, de um evento de RH agora, né, que eu acabei de chegar aqui antes, mas não sei se eles vão ter acesso a esse evento, é difícil para eles terem esse acesso. Mas, de repente, participar também de eventos relacionados à área offshore, você pode... Tem um evento agora do Macaé Offshore, não vai ter esse ano? A feira. Eu acho que ir até essas feiras, apesar de que tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas uma hora você pode encontrar uma pessoa-chave de RH ou da área técnica, e você pode conversar, porque essas pessoas estão nos estandes, né? Então, eu acho importante também estar nesses eventos, ou nas próprias faculdades, que devem ter eventos desses. A pessoa tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. Tem que ir, tem que falar, tem que conversar. No final, vence aquela pessoa que já fez um estágio não remunerado só para conhecer pessoas, para entrar numa empresa. Eu sinto assim, como esse ramo do petróleo ele é muito, vamos dizer, fechado e às vezes até pequeno, o Matheus usou uma palavra certa, né? Às vezes a gente se sente meio perdido quando tá falando. Às vezes a pessoa tá lá em Cordeiro e tal, fala assim, pô, não conheço quase ninguém do óleo e gás, pra onde eu vou? Cara, vem pra cá, vem pro meio do... Eu conheci muito universitário no sul do país, em Pelotas, em Santos, né, dando palestras o pior...
O maior pedido deles é esse caminho das pedras. Fabrício, eu preciso para lá trabalhar, como que eu vou fazer? Fala, cara, você tem que estar no meio do furacão. Aqui você não vai encontrar com as pessoas que você precisa conversar e conhecer. Então, dá-se um jeito, passa uma semana lá, passa 15 dias, vai conhecer gente. Às vezes a gente tem que ser meio cara de pau mesmo. Matheus, deixa eu ir contigo, me apresenta pra alguém. Uma hora você vai almoçar, você vai tomar um lanche com alguém que pode ser aquela pessoa que vai arrumar seu próximo emprego. Você conversando com as pessoas aqui, tem que estar aqui. Uma coisa que eu faço... Fez toda a diferença pra mim. Uma coisa que eu faço muito para questão de networking às vezes eu pago um jogo que não é meu. Um exemplo. Tem um evento e tem a área comum e a área VIP. Aonde estão as pessoas que eu quero conversar? Na área VIP. Aí às vezes você, poxa, mas a área comum é R$200 e a área VIP é 1.000. Mas aqueles 1.000 que você vai pagar ali vai te render muito mais do que aquele que você pagou. Com certeza. Então a questão toda é você saber aonde estão as pessoas na qual você quer se conectar. Porque às vezes você está se conectando com pessoas que querem o mesmo objetivo que você e imagina um monte de âncora junto. Pois é. Vai para baixo. Então, se pegar alguém que vai te pegar e te colocar para cima, que vai ser essa pessoa que vai ser o seu day one. O seu day one vai ser quando você conhecer essa pessoa. E eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Tem bastante perguntas aqui. Tem uma aqui, nem pergunta. Acho que é um comentário do Plínio Gomes. Já tem um possível convite para almoço. Ih, rapaz. A Patrícia. É pra você, Fabrício. É pra você, Fabrício. Tô brincando. Sempre que eu estiver aqui, Patrícia, a gente almoça junto. Ou se você indica alguém que você não trabalhou junto, mas acredita que ela seja profissional e tenha potencial. Marcela Peçanha. Marcela já fez live comigo já. Tá lá no Canadá. Não, ela tava no Canadá, tá no Brasil, uma coisa assim. Um beijo, Marcela. Calma aí, deixa eu ver a pergunta dela aqui, que eu pra entender. Já vou na linha dela já. Tem aqui, o Helder. Ele quer saber quais empresas ministram esses treinamentos que nós falamos aqui. Qual empresa, Fabrício? Ministra esses treinamentos, por exemplo, de hidráulica, básica e avançada. Bom, a gente ministra, né, geralmente para o público de pessoa jurídica, mas a gente também tem soluções para pessoa física, né, quem não está empregado ainda, numa realidade diferente, né, porque tem a questão de custo. Falamos nos cursos obrigatórios, né? Esses acho que você está sempre batendo na tecla, né? Esse aí eu já fiz algumas lives falando sobre Fox, isso. Fox, Fagnotec, Sampling, West Group. West, no Rio tem a ICM, JR, Shelter Treinamento, em Vitória tem a West, tem a Fox. Então, lugar que não falta, mas lugar de qualidade. Lighthouse, né? Lighthouse também, mas lugar de qualidade para curso na área de hidráulica, básica, avançada, na Ideia Petróleo. É da Ideia ou na Ideal? Aí para pessoa física tem que ser na Ideal, né? Ideal, na Ideal. A gente está preparando cursos para pessoa física, estamos com um projeto, inclusive com o Matheus vai participar da divulgação, para fazermos coisas, para levar para o público via internet também, né, para poder escalonar isso, porque a nossa dinâmica aqui, pessoal, é um pouco diferente, né? Um custo é muito maior para você vir fazer um curso aqui, vai ter que fechar turma, então... Hotel, curso de logística, né, deslocamento, então acaba ficando mais complicado e a gente sabe disso. Eu já tive em Cordeiro, sei que deve ter muita gente em Cordeiro, já tivemos em Cordeiro para levar esses cursos para lá, não deu certo na primeira vez, mas estamos sempre aí tentando, né? Tem um comentário aqui, que esse comentário ele vai abrir bastante discussão. Do Plínio Gomes, que ele fala: vejo na maioria das empresas pedindo 1 a 2 anos de experiência. E quem sonha em entrar na área, nunca embarcou, fica difícil. Como você acha, Fabrício, que dá para contornar isso? A questão de, por exemplo, a pessoa é inexperiente e ela atende a questão de técnico, ela atende a questão do inglês, mas ela não tem experiência. Bom, se a vaga está pedindo 1 ou 2 anos de experiência, você vai ter que ter, não tem conversa, na grande maioria das vezes. Tá?
como a gente falou agora há pouco, o mercado tá difícil de entrar, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Então, se eu estou pedindo alguém com 1 ano, 2 anos de experiência, eu não quero pegar alguém e treinar do zero. A não ser que algo de muito excepcional mude, que seja uma pessoa que, né, enfim, às vezes acontece isso, fala, pô, gostei tanto dessa pessoa, essa pessoa mostrou tanta atitude, ela me mostrou tanto de outra área que de repente eu vou contratá-la. Mas isso é uma minoria das vezes. Se está pedindo, tem que ter. Se não tiver, mais uma vez, não mande o currículo, não force a barra, porque esse não é o caminho do sucesso. É que hoje não abre igual antigamente. A gente pode ainda ver, ela contratou um monte de trainee. Pessoas que não sabiam a diferença de porca para parafuso. Exatamente. E contrataram. Mas hoje em dia, a gente falando aqui de 2019, março de 2019, eu não vejo abrindo vagas para trainee mais. Então, o que eu sugiro é, para quem não tem experiência offshore, busque experiência onshore. Sim. Porque experiência é experiência. Se você sabe trocar um motor em terra, você vai saber trocar um motor no mar. Com certeza. Só vai mudar o ambiente de trabalho. Trabalhar embarcado, gente, não é que o motor daqui é de motor diferente de lá. Não. O motor é igual. Só que você vai estar dentro do ambiente onde existem fatores que influenciam no seu trabalho, como estresse, confinamento, saudade, raiva e muitas outras coisas. Isso que influencia no trabalho. Com certeza. Mas Agora, a parte técnica, a parte técnica é igual. Então, procura aí na sua área, onde você mora, se tem uma cimenteira, se tem uma empresa metal mecânica. Para quem está por exemplo, em Vitória, tem a Vale, tem a ArcelorMittal, são lugares, pessoal, onde você pode buscar experiência. 2019, final de 2019, tem acho que 2 unidades para vir para o Brasil, né? Da Ocean Rig. Pode ser que precise de homem de área e ela quer experiência. Pode ser experiência que você tem aí que possa ser um fator decisivo. No boom do petróleo, foi nessas empresas que você citou que o petróleo foi buscar as pessoas para ocupar as vagas, né? Porque tinha mais vagas do que pessoas qualificadas. Hoje é o contrário. Né? Hoje tem muito mais gente para ocupar as vagas do que as próprias vagas. Mas voltando, eu bati tanto nessa tecla de não mandar o currículo para a área que não é a sua, parece que eu tô como um megera aqui, né? Mas não é para otimizar as coisas. Por outro lado, eu volto nessa questão da atitude, de você buscar o que você quer, porque outra coisa que já aconteceu e acontece com certa frequência eu preciso de um técnico mecânica, aí você é formado em química e beleza, teoricamente você não teria que vir aqui, mas por um acaso você veio com o Matheus, pô, me leva nos seus amigos e tal, e eu te conheci. Eu fiquei com você na cabeça, isso já aconteceu aqui dentro. A conversa vai, a conversa vem, fala, você já fez isso? Já. Eu preciso, fulano, amigo meu, estava precisando de alguém para essa vaga. E fui lá e consegui encaixar aqui em outro papel ou para outra oportunidade, né? Então esse networking é que vai ditar o seu futuro aí no fim das contas. E é uma pergunta boa aqui. Guilherme Amadeu. Qual é a visão de vocês como contratantes ao ver um profissional de nível superior tentando vaga de técnico? O curso superior pode contar como experiência em alguns casos? No meu caso é um pouquinho diferente. A minha contratação é um pouquinho diferente, porque eu vejo outras questões. O curso superior, no meu caso, é relevante. É irrelevante, assim. Para mim, é a fluência no idioma, né? No meu caso. Influência no idioma, didática, experiência, se tiver experiência, eu prefiro, em alguns casos, principalmente nos locais que eu não estou, que é Niterói e Rio de Janeiro, que eu estou menos. Então, eu busco muito isso. E a atitude do profissional. Assim. De novo, essa palavra atitude. E comprometimento também. O compromisso que ele tem com o meu aluno, né? O meu aluno, que eu estou dizendo assim, o aluno da escola. Então, isso aí, para mim, o nível superior, no meu caso, não é tão relevante assim. Então, eu vejo todo o resto. E você, Fabrício? No caso do Fabrício, pode ser diferente. Eu tenho visto muitos casos, talvez um amigo aí tá... Guilherme, né? Isso. Talvez o Guilherme está perguntando pelo aquele clássico caso das pessoas que querem se candidatar a uma vaga menor, né, inferior à qualificação.
vejo de tudo na internet. Gente falando para tirar a qualificação que está sobrando, né? Vejo gente falando para manter, que aquilo vai contar como positivo. Guilherme, olha, para mim não tem problema nenhum, tá? Se eu quiser contratar uma faxineira para o escritório, chegar um engenheiro com MBA, o que eu vou fazer para ele é perguntar por que ele quer essa vaga. Vou olhar no seu olho e vou ver se eu vejo sinceridade ali. Se tiver sinceridade, eu vou te contratar e vou fazer de tudo para que uma hora você chegue no seu papel de engenheiro. Agora, tem muita empresa que alega que não quer ser só um trampolim, né? Quer que você esteja ali só para pagar suas contas durante tantos meses e depois e fique trabalhando e continuando procurando emprego. Essa, na verdade, é a preocupação das empresas. Então, eu acho que vai muito da empresa. Tem empresa que investe muito mais no funcionário e aí, se um funcionário sai, acaba sendo um dinheiro perdido, né? Vamos falar assim. Então, eu acho que vai muito de caso a caso. Eu vejo assim os comentários, né, das empresas, no RH das empresas, e eu vejo exatamente isso, né? Algumas empresas não se preocupam, assim, não tem problema nenhum. Porque elas sabem da realidade do mercado hoje e tal, então elas aceitam isso. Mas outras empresas veem exatamente isso, é só um trampolim, ele vai continuar procurando trabalho, então vai depender muito. Eu arriscaria, né? Porque eu acho que tem que arriscar, né? Fazer a tentativa no sentido de... Porque cada um é de um jeito. O recrutador daquela empresa vai talvez ver diferente. Eu já ouvi comentários de recrutadores, né, na própria empresa aí que todo mundo conhece, aí eu vi, dependendo do cargo ele falava uma coisa e dependendo do cargo ele falava outra, diferente com relação a isso. Então eu já escutei, entendeu? Um deles foi meu aluno, então já... Eu acho que suprimir uma informação, uma formação, ela só faz sentido quando a sua formação não tem nada a ver uma com a outra. Eu também acho. Né? Por exemplo, ele é técnico em mecânica e fez letras em algum lugar. Letras pra mim... Não faz diferença nenhuma. A não ser pra que... mim faz. Por isso que eu quis dois profissionais de área diferentes pra gente diversificar o público aqui. Exatamente. Então, assim, aí nesse caso, você tirar aquelas... de repente até experiência. Tem gente que tem 20 anos de experiência e ficou 1 ano, 2 anos em cada empresa. Aí vem aquele currículo que é um calhamaço de coisa. Tem muita coisa já que não faz sentido. Então põe só ali as experiências mais relevantes, mais conectadas com a vaga que você está se candidatando. Né? Currículo no máximo 2 páginas, né? Pelo amor de Deus. Ninguém... Mas no caso de ser... sobrequalificado para a vaga, eu acho que não tem problema nenhum. Eu também vejo... O que vai decidir é a sinceridade, é a verdade que a pessoa vai ver ali. Porque não tem atitude. Não tem coisa mais... vamos falar assim, que toca mais numa entrevista do que você ouvir uma pessoa que está 3 anos desempregada, super bem qualificada, falar, não, preciso trabalhar porque eu tenho que cuidar da minha família. Exatamente. Eu vou deixar de contratar alguém porque você está vendo que é verdade. Ele fala, não, eu já ouvi isso, eu quero varrer seu chão. Eu já ouvi isso também. Né? Então, por que não? Eu recentemente eu presenciei, né? Essa daí, do cara que chegou no meio da entrevista e falou que ele queria qualquer uma vaga. Eu falei, qual vaga você quer? Ele falou, quero qualquer coisa. A recrutadora chegou pra ele, olhou dentro do olho e falou assim, cara, infelizmente você não serve para a nossa empresa porque a nossa empresa não quer qualquer funcionário. Então, você tem que tem que entender muito bem. Por isso que eu acho que, além de você estudar técnico, mecânico, você tem que estudar um pouco de comportamento humano. Porque você vai ter que ler o recrutador para saber o que você vai falar. Eu falo que eu não perco o processo seletivo porque eu observo muito o recrutador. Eu tento entrar na vida dele o máximo, mas de uma forma sutil, que não parece que, Matheus, ele é muito meu amigo, já quer ser amigão, sabe? Não. Você vai conversando e tudo bem, e o dia de hoje, e tal. Você vai quebrando o clima. Se eu falar uma pergunta dessa pra ela não vai me dar uma resposta dessa. Porque já criamos um vínculo ali, ficou legal a situação. Agora, se você já... no meio da entrevista, você não olha no olho, tudo que você fala não sei. Em verdade seja dita, esse tipo de resposta é do RH de uma empresa muito grande. Isso.
que ela não tem muita dificuldade de orçamento, né, de budget. Ela tem um processo de posições muito rígidas, né, que é ao contrário da minha empresa, por exemplo. O pequeno empresário, ele quer pessoas que têm habilidades diferentes e que consigam se virar em posições diferentes. Né? Vê se entrou de novo aí. Eu tô quase sem bateria, mas vai... Vê se o Fabrício entrou. Aqui. Não, eu não ligo não. Só a gente tem, se a gente tiver esse cabinho aqui... Entrou? Uhum. Então vamos lá. Pessoal, a nossa live, ela foi... O Mark Zuckerberg cortou a nossa live, tá? Mas finalizando, os principais insights que nós tiramos hoje desse papo aqui foi a importância do inglês, a importância do networking. Nós falamos sobre a questão de QI e networking, eles estão muito ligados. Falamos sobre a importância de você se qualificar com cursos extras, como hidráulica, seja básica, avançada, pneumática, para quem é elétrica, PLC, curso de inversores. E o principal, a cereja do bolo para mim foi essa questão final sobre, na hora da entrevista, a forma como você se vende, a forma como você se porta, vai definir o seu sucesso dentro do processo seletivo. Então, eu agradeço você pela sua atenção, agradeço o Fabrício, agradeço a Luciana por dispor do tempo de vocês, que eu sei que é disputadíssimo. Eu demorei bastante tempo a gente conseguir marcar isso aqui, mas saiu, e eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Como eu falei, tem novidade boa vindo com a Luciana aí, em breve vamos estar anunciando aqui, né, Zena? Com certeza. Com o Fabrício também, o Fabrício já anunciou aí que está vindo coisa boa para vocês. Então, pessoal, conhecimento não vai faltar, mas tem uma coisa que a gente não vende, que é atitude. Isso depende só de você, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Pode dar tchau pra você aí. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto, Até valeu. a próxima.